você não conhece nada da disciplina positiva, então? Ou já conhece alguma coisa? Nada muito... Tá, então eu vou começar para todo mundo entender bem, porque hoje eu vou falar dos 5 pilares, assim, a gente fala que é o alicerce mesmo. Em que está baseada essa forma de educar? De onde que ela veio, né? E por que tem tanta credibilidade? Por que as pessoas estão falando tanto disso hoje? Por que isso não foi falado antes, né? Apesar de ser uma coisa nova para a gente, né? É uma coisa nova, mas já existe essa disciplina positiva, o nome disciplina positiva já existe há 40 anos. E os pilares dela já são mencionados, né, numa filosofia, na verdade a gente fala que é uma filosofia de criação, há 100 anos. Então, há 100 anos atrás, 2 psicólogos e psiquiatras já diziam que toda relação deveria ser baseada em respeito, né? Então, o mais importante, assim, da gente pensar é que é uma forma de educar que prioriza o respeito mútuo. Toda criança merece ser respeitada, assim como nós adultos, né? A gente veio de uma sociedade mais autoritária, mais patriarcal, daquela coisa da obediência mesmo, né? A mãe obedecer ao pai, né? As crianças obedecerem aos pais o tempo todo, não questionarem nada, as crianças obedecerem os professores. Eu gosto muito de falar da escola daquele o professor ficava num lugar mais alto, né? Parecia um palco, né? Mas era para mostrar a superioridade ali do professor. O professor continua sendo a autoridade dentro de uma sala, mas é uma autoridade que a gente fala empática. Então, o que é essa forma de educar, né? Então, vocês que estão aqui, com certeza, estão procurando alguma coisa aí entre o autoritarismo e a permissividade. Alguma coisa que faça sentido, que faça que a relação de vocês com os filhos tenha sentido e que seja uma relação profunda, de confiança. Então, todas as pessoas que procuram uma forma de educar diferente da que a gente está habituado, percebe que precisa se conectar ao filho, precisa estar com o filho para que o filho consiga cooperar ou colaborar. Então, eu falo que o principal dessa forma de educar é o respeito mútuo. Todo ser humano precisa de respeito. E o mais importante, esse é o primeiro pilar, tá, gente? Que é o respeito mútuo. O mais importante para a gente saber, a criança não nasce sabendo o que é respeito. Então, a gente precisa ensinar. Então, não é uma habilidade que nasce com a criança. É uma habilidade social, é uma habilidade socioemocional. Você só vai aprender respeito se for respeitado. O adulto precisa ser um modelo de agir respeitoso para a criança. E o adulto, nós pais, principalmente, a gente precisa explicar para os nossos filhos quando a gente se sente respeitado e quando a gente não se sente respeitado. Porque a gente tem muito aquela coisa do autoritarismo de virar para a criança, você me respeita, menino. O menino não sabe nem o que é respeito. Então, quando ele escuta, você me respeita, menino? O que será isso? Eu me sinto respeitada, filho, quando você acorda de manhã e me dá um beijinho. Eu me sinto desrespeitada quando você grita comigo. Eu me sinto desrespeitada. Respeito é o que torna uma relação mais legal, mais gostosa, mais prazerosa. Então, quando você grita, a mamãe só pede para você falar mais baixo, né? Isso eu tô te respeitando. Então, em vez de eu gritar mais com você ou de bater, eu tô te pedindo para falar um pouco mais baixo, para tentar se controlar. Então, uma relação baseada em respeito, ela é uma relação sabidamente mais profunda do que uma relação baseada em domínio. As crianças que vivem sobre o domínio dos pais, sobre o autoritarismo, são crianças que vão, com o tempo, ficando ou rebeldes ou apáticas. São crianças que ficam se sentindo muito mal, né? Principalmente que elas recebem punição o tempo todo, elas ficam com medo dos pais e elas muitas vezes se rebelam, fazem coisas às vezes pior para poder mostrar o poder delas, tá? O segundo é a conexão ou vínculo. Não há nada mais poderoso do que a conexão e o vínculo. Então, assim, se a gente for pensar num pilar realmente que a gente precisa priorizar, é a conexão.
Porque quando você está conectada com seu filho, então quando você tem respeito pelo seu filho e ele respeito por você, quando você está conectado a ele, então conexão e vínculo é aquela coisa de uma relação de cumplicidade, de uma relação prazerosa, né? De brincar com a criança, de mostrar para a criança que ela pode se sentir segura do seu lado, né? Eu falo que o vínculo é aquela coisa de conversar com o bebê na barriga, né? Hoje a ciência já mostra o poder de você conversar com o bebê dentro da sua barriga, né? É impressionante o que faz no bebê a gente conversar com ele dentro da barriga, né? Hoje a gente fala também na neurociência da musicoterapia. Então, se você sempre na gestação escutar uma mesma música, colocar o bebê para escutar aquela música, aquele bebê, quando tiver cólica, você coloca ele para escutar a música, ele acalma, que ele volta para o ambiente uterino, né? Hoje a gente fala que quando os bebês estão estressados, depois de nascerem, você tem que tentar lembrar um pouco aquele ambiente acolhedor do útero. A gente tem muito na nossa cabeça que a gente precisa ensinar para aquela criança, para aquele ser humano que veio para a gente, o que é certo e o que é errado. Isso é prioridade de todos os pais. Eu preciso ensinar essa criança a respeitar o outro e saber o que é certo e o que é errado, mas a gente não sabe muito como fazer isso. Então a gente pune para ela tentar entender que aquilo é errado. Só que muitas vezes, quando você usa da punição, você não faz a criança refletir sobre o erro. Você faz ela se sentir mal por estar sendo punida, ou você faz ela querer vingar de você, ou ela entra numa disputa de poder, mas ela não pensa em como ela vai fazer da próxima vez, como eu vou acertar, né? Então a gente, em vez de punir, a gente está conectado a essa criança e tenta explicar para ela: filho, isso pode, isso não pode, né? Isso é uma falta de respeito e isso é respeitoso, né? Então a gente parte daí. E eu estava falando da gestação, que a gente começa a conectar com os nossos filhos. Vocês têm quantos filhos, vocês dois? Ai, meu Deus! Eu vou poder falar tudo que eu quero com você hoje. Porque eu aprendi tanta coisa ontem, coisas que eu não sabia. Porque deixa eu te falar, gente, por mais que a gente estude, tem muita coisa a ser estudada. Então, conversa com seu bebê. Você começa o vínculo conversando com seu bebê. Hoje a neurociência já mostra que esse bebê que a mãe conversa dentro do útero nasce com uma potência, não se sintam ocupadas, né? Já nasce com uma potência, sabe? Tem coisas que fogem do nosso controle, que são as situações de estresse do dia a dia. Mas toda vez que você tiver uma situação de estresse, coloca uma música pro bebê. E a gente já, na ciência, a gente já mostra assim que o bebê, ele prefere que seja uma mesma música, ou no máximo 2 ou 3, para depois, quando ele nascer, você colocar aquela música acalmar, porque ele vai lembrar do ambiente uterino, né? Então o vínculo começa aí, a disciplina positiva começa aí, a educação com respeito começa aí. Você entender que aquele ser humano que você está gerando, ele já tem vida, ele já tem sentimentos. Tem uma coisa linda que eu aprendi ontem também, que eu já tinha lido a respeito, mas que foi mais profundo. Foram 2 médicos de São Paulo, super famosos, Érica Mantelli e Domingos Mantelli. Eles estudam muito dessa parte do cérebro do feto e do coração do feto. Eles viram que coisas que você vivencia na sua gravidez marcam, memorizam a célula cardíaca do seu bebê. É uma coisa louca. Louca por mal e por o bem também, porque às vezes você vai viver uma situação de estresse que você não tem controle, né? Então, você vive, por exemplo, uma situação muito prazerosa, de muita coisa boa, assim, por exemplo, ele te faz uma surpresa legal, te trata com carinho, faz uma coisa muito legal para você, e aí você sente aquele bem-estar. E aí o seu bebê está gravando no coração dele que o papai dele é maravilhoso. Isso é doido, assim, muito, né? Muito poderoso. E eles começaram a ver, não nessa situação boa, mas na situação ruim. Das mulheres, por exemplo, que passam fome na gestação, os bebês têm tendência a ter obesidade depois, né? As mulheres que vieram da guerra, por exemplo, os bebês têm mais cortisol no sangue, mais cortisol na urina,
do que até 10 anos de idade. Então, são crianças que têm dificuldade de aprendizagem, maior chance de autismo, maior chance de esquizofrenia. Então, tem muitas coisas, muitas. Falaram do álcool, tolerância zero para álcool na gravidez. Tem alguns obstetras que ainda liberam um pouquinho de vinho, um pouquinho de... Não pode, é tolerância zero mesmo, porque passa para o bebê, como se o bebê estivesse tomando aquela meia taça de vinho, sabe? Então, é muito importante, a ciência veio mostrando isso, dessa coisa de você respeitar esse bebê. Por que eu vou fazer isso, né? Por que eu vou passar por essa situação de estresse se eu sei que eu vou estar estressando o meu bebê? O que vai me fazer bem? O que vai me fazer feliz? Eu sair, viajar, então eu vou para poder gravar a memória do meu bebê, né? Eles estudaram também um bebê que veio de um ambiente hostil do marido alcoólatra, que batia muito na mãe durante a gravidez. E esse bebê depois, ele não conseguiu ouvir a voz do pai. Ele ficou até 3 anos de vida não conseguindo ouvir a voz do pai. Então, todas as vezes que o pai falava oi, ou o que for com esse bebê, mesmo com a voz doce, ele gritava e não parava de chorar. Porque era aquela coisa do cortisol mesmo, do hormônio de estresse. A mãe liberava o hormônio de estresse, passa tudo para o bebê. Então, o bebê já ouvia a voz, porque a célula cardíaca gravou a memória, né? O cérebro gravou a memória, essa voz é uma ameaça. Essa voz me faz ficar estressado. Então, o vínculo é isso aí, esse respeito. É você conversar, é o bebê nascer e você conversar com ele, é tentar dar o melhor para ele, é estudar para ser pai, estudar para ser mãe, que é muito importante, né? E aí a conexão que eu expliquei na última roda, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, é entender que a birra faz parte do desenvolvimento da criança. É entender que a criança faz birra porque ela não tem outra forma de se manifestar. Você não pode ceder, você não deve ceder quando aquilo for desrespeitoso com você. Mas você pode acolher a criança. Filho, eu entendo que você esteja com raiva, eu entendo que você esteja frustrado, mas agora a gente não vai comprar isso. Pega a criança no colo e sai, né? Então, vocês vão passar por isso, porque a gente fala assim, o meu filho não vai fazer birra, né? A gente olha até, antes de ser mãe, né, gente, antes de ser pai, aí a gente olha para a criança fazendo birra no supermercado, vai tomar conta dos pais, vai subir em cima dos pais. A gente mal sabe que toda criança faz isso, pelo menos 1 ou 2 vezes. E depende muito de como você conduz aquela criança a continuar fazendo, né? Quando você cede, ela vai continuar fazendo e cada vez pior. Aí você vai ter que ir cedendo mais, cedendo mais. E quando você é autoritário demais, você bate, você xinga, aquela criança não entende nada. Ela se sente mal porque ela acha que ela não é merecedora do seu amor. Porque ela está ali numa situação de estresse, né? Porque a frustração gera estresse. A gente fala que a frustração de todos nós faz liberar cortisol, que é o hormônio de estresse. E a gente só consegue se autorregular quando a gente começa a liberar os hormônios bons, os neurotransmissores bons, né? Então a gente só consegue controlar esse estresse, esse cortisol elevado, quando eu estou liberando serotonina, ocitocina, endorfina, que é o hormônio do amor, né? A ocitocina é o hormônio do amor, né? O abraço, o beijo, é o estar junto, é o ser acolhido, é o olhar no olho, né? E aí a endorfina, por quê? Por isso que a criança na hora da birra, ela se joga no chão, ela se debate, porque ela vai começar a liberar substâncias do exercício físico, como se fosse do exercício físico. Então, ela está se movimentando toda, então ela vai estar liberando aquilo, ela vai acalmando. Você vê que se você deixa a criança, você pode até tirar ela do ambiente, passar para outro, para ninguém ficar olhando o tempo todo, te cobrando uma atitude, porque muitas vezes a gente faz uma coisa com os nossos filhos por causa da ameaça do olhar do outro, né? Tipo assim, o outro tá assim, você não vai fazer nada, não? Vai bater nesse menino, não? Não vai pro limite? Ou então fica assim, que mãe é essa, né? Então, se você tira daquele ambiente, por exemplo, tá dentro do shopping, leva para o estacionamento, só de chegar dentro do carro, a criança às vezes já para de chorar, né? Porque ela já foi acalmando ali naquele tempo. Elas precisam de um tempo para se acalmar, igual a gente. A gente tomou uma fechada no trânsito, o coração dispara, dá vontade de xingar a pessoa, dá vontade de fechar o carro também. Se a gente não pensar com o nosso cérebro mais evoluído, né, com o nosso cérebro racional, a gente acaba reagindo. Então, a criança precisa de um tempo até maior que o nosso para acalmar.
Aí quando acalmar, você pode explicar, filho, eu entendo sua dor, eu entendo sua frustração, eu entendo sua raiva, mas não é dia de comprar presente, não é dia de comprar brinquedo, né? Então, é importante que a gente entenda cada etapa de evolução da criança para estar conectado. As formas de conexão mais importantes são a validação de sentimento, né? O olhar no olho, esse abraço na hora do estresse, né? Não é para abraçar só nas horas boas, é para abraçar nas horas difíceis também. Aí a criança vai crescendo, 4 anos, 5 anos, continuar validando o sentimento dela, sempre colocando limites, né? Que eu falei aqui antes de vocês chegarem, que o limite é muito importante. Então a educação positiva, a disciplina positiva fala que você precisa agir de forma firme, porque a criança ela precisa de ter um adulto que guie, ela precisa dessa segurança. O não ter o limite causa angústia, causa medo de viver. O mundo vira um ambiente muito ameaçador para a criança e para o adolescente que não tem limite, né? Porque eles estão ali sem saber até onde eles podem ir. Então eles vão. E aí de repente eles assustam porque foram longe demais, né? Então os pais servem para colocar esses limites. Eu aprendi uma metáfora esses dias e vou falar com vocês porque eu achei tão lindo, né? Que os pais servem como margem para o rio. Então, os pais vão margeando ali, né? Então, é como se fosse a margem do rio. A gente está ali aparando e o rio está correndo o seu percurso. A gente não está atrapalhando o percurso do rio. Quando você é autoritário, é como se você colocasse um bloqueio para o rio, né? Então, você coloca ali um bloqueio para o rio, o que que faz? O que acontece quando você bloqueia o rio? Ele transborda, ele muda o percurso, né? Ele vai pelos lados, então você perde o seu filho, porque ele vai seguir outro percurso, sem a sua margem, né? E quando você não margeia, deixa o rio livre, ele passa a não existir, né? Ele vira nada, porque a água espalha e ele não tem um percurso. Então, que é a permissividade. Então, é muito importante que a gente entenda essa nossa função de estar margeando, de estar dando limite. Essas crianças muito agitadas, que não tem lugar, senta aqui, senta ali e sobe. Não estou generalizando, a gente nunca generaliza, porque tem casos e casos, mas a maioria das crianças muito agitadas são crianças que estão muitas vezes em ambientes permissivos. E às vezes eu falo tudo na vida da família é uma coisa de 2 lados, né, gente? Então, assim, às vezes a criança está muito levada, a mãe às vezes é autoritária demais, aí a mãe fica tão cansada que começa a ficar permissiva, essa criança começa a ficar mais levada ainda, né? Então é muito importante que a gente entenda esse olhar também. Essa forma de educar, ela muda muito o nosso olhar para a criança, porque ela entende que muitos comportamentos são normais para a idade, né? Na parentalidade positiva, que é uma forma de educar que está ali junto com a disciplina positiva, mais ou menos falam a mesma língua, vieram da mesma filosofia, do respeito mútuo, fala que você precisa conhecer cada etapa de desenvolvimento. Então a gente fala uma parentalidade proativa, entender o que uma criança faz com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, para poder entender o que é mau comportamento e comportamento normal para a idade. Então existe o comportamento que é normal para todo adolescente, e existe o adolescente com mau comportamento. Existe a criança toda criança de 4 anos adora chorar na frente do espelho e fazer drama. Todos. E isso é um comportamento normal para a idade. E aí tem mãe que acha que isso é um mau comportamento, que está ficando manhoso demais, pirracento demais. Não. Eles têm essa etapa de evolução. Aí por que é importante isso na disciplina positiva? Porque você vai entender quando é um mau comportamento. Se é um mau comportamento, essa criança não está se sentindo nem amada, nem pertencente. Na filosofia a gente fala, na filosofia da disciplina positiva a gente fala, todo ser humano precisa se sentir amado e pertencente. A gente veio ao mundo para ser amado, né? E a gente veio para ser amado de forma incondicional. Os nossos filhos nos amam de forma incondicional, e nós não amamos os nossos filhos de forma incondicional. É um amor que vai sendo aprendido com o tempo, né? A gente vai aprendendo a amar os nossos filhos de forma incondicional.
O terceiro pilar da disciplina positiva é o efeito a longo prazo. Então a gente tem que pensar que cada desafio de comportamento dos nossos filhos devem virar habilidades de vida. A gente precisa pegar um desafio de comportamento e transformar em uma habilidade socioemocional, uma habilidade de vida. Então, os desafios de comportamento, que são a birra, a agressividade, fala mais aí, gente, irresponsabilidade, fala um desafio de comportamento, teimosia, fala um desafio. Gritos, choro excessivo, fala um outro desafio de comportamento. O meu maior é os gritos, então. Os gritos. Então, todos esses, a violência, o uso de droga, o abuso de álcool. Então, todos esses desafios de comportamento são oportunidades maravilhosas que são dadas aos pais de educarem uma criança. São não para disciplinar. Educar vai muito além disso. Educar é pegar esses desafios de comportamento e transformar em habilidades de vida. Habilidades de vida e socioemocionais são coisas que você quer ver no seu filho quando ele for adulto. Vamos supor que os filhos de vocês cheguem na casa de vocês daqui a 20 anos. Qual que é a principal qualidade ou habilidade que você quer ver no seu filho daqui a 20 anos? Ele bateu lá na sua casa, mãe vinha almoçar com você. O que você quer olhar para ele e falar assim, ele é assim, e isso me basta? Um filho carinhoso, um filho respeitoso. Carinhoso, respeitoso. Você transforma educado, né? Educado. Fala. Empática. Empática. Vocês. Feliz. Feliz. Você. Eu ia falar o empático. Para mim, essa palavra, essa característica é muito forte. Aham. Eu concordo com você. Empatia. Empatia dá origem a outras milhões de coisas, né? A empatia faz a pessoa ser solidária, faz a pessoa ser respeitosa. Ela tem uma habilidade de vida maravilhosa que é o altruísmo, né? Então, realmente a empatia engloba muitas coisas. E o que a gente tem que pensar? E o feliz. O feliz, eu gosto de ouvir feliz, porque o feliz engloba um monte de coisa, né? Porque o feliz, o ser feliz é o ser feliz. Você pode, às vezes, estar triste e às vezes estar alegre, mas o ser feliz é o estar bem-sucedido por dentro. Porque a felicidade mais importante é a interior. Na verdade, a felicidade só existe a felicidade interior, né? Ninguém é responsável pela sua felicidade a não ser você mesmo, né? É importante a gente saber disso. Então, felicidade também é maravilhoso, porque mostra que é um adulto que está realizado, né? E como conseguir fazer com que os nossos filhos consigam essas habilidades? Vamos pegar esses desafios de comportamento e como que a gente deve agir para que eles tenham essas habilidades, né? Então, mais importante, ser modelo. Não tem outra forma de educar, não existe outra forma no mundo de educar a não ser pelo exemplo. O exemplo, ele é o mais importante. Eu vou falar uma frase com vocês que eu gosto, que eu vou até colocar no meu Instagram essa semana, que é: mamãe, papai, o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Olha que importante isso. O que a gente faz para a criança fala tão alto que ela não consegue ouvir nada do que a gente fala. Então, quando você fala, eu falo 1000 vezes para o meu filho e ele não escuta, pensa antes no que você faz. Né? Porque os nossos filhos nos imitam o tempo todo. Não adianta você pedir para o seu filho que não beba antes dos 18 anos se você para em fila dupla. É forte, né? Mas é isso. Lei é lei. Não adianta você pedir para o seu filho não bater numa pessoa na rua
se você bate nele em casa. Não adianta você pedir para o seu filho para não gritar se você grita com ele. Porque ele copia comportamento. As crianças têm neurônios espelho. Então ela fica o tempo inteiro imitando a gente. Você vê que desde bebezinho, desde bebê, é muito nítido isso. Hoje a ciência já mostra que os bebês copiam a gente desde os primeiros meses de vida, os primeiros dias de vida. É tão impressionante. Eu faço muito com os meus bebês no consultório, que eu adoro fazer isso. Principalmente com 3, 4 meses, eles começam a ser nossos espelhos, né? Então eu pego o bebê, começo a piscar, aí o bebê pisca. Eu adoro. É quase que um passatempo, assim, é tipo um hobby. Aí eu começo a pôr a língua para fora e o bebê começa a colocar a língua para fora também. Aí eu começo a fazer barulhinho com a língua. Aí o bebê começa a olhar, tentar também. Então, para vocês verem o poder desses neurônios espelhos. Um bebê que às vezes não tem essa capacidade, só porque você está fazendo, ele faz também, né? Então a gente precisa agir de forma racional com os nossos filhos. Se a gente naquele momento não está conseguindo se controlar, sai da situação, pensa no que você vai fazer e depois faz. Muitos pais acham que precisam, na hora do desafio de comportamento, agir. Eu preciso agir agora, doutora, porque se eu não agir agora, esse menino vai ser um delinquente. Não, se você não sabe o que fazer, sai, pensa e depois vai agir. Então, nesse modelo, todos os dias, você consegue transformar uma birra numa capacidade de se autorregular. Você transforma uma agressividade numa capacidade de se acalmar. E o que você faz nessa hora? Você ensina empatia para a criança, porque o que vai acontecer com essa criança quando ela for crescendo? E ela gritar com você? Ela vai arrepender, porque ela vai se acalmar e ver, nossa, eu gritei com a minha mãe. Olha como é que minha mãe fica triste quando eu faço isso com ela. Então, você está ensinando empatia. Você está ensinando autodisciplina. Você está ensinando responsabilidade. Quando você encoraja uma criança, então, por exemplo, ela está sendo... Você falou violência? Você falou violência? Foi. Então, eu vou supor que a violência seja numa criança maior, porque é um mau comportamento, tá? Porque a agressividade da criança pequena, ela faz às vezes até... Por exemplo, ela morde o coleguinha não só por violência, ela morde o coleguinha porque acha ele fofo. Ela vai dar uma dentada, né? Nem sempre é por raiva, né? Então, a violência, ela expressa uma raiva. A pessoa violenta, ela tem uma raiva, ela sente raiva. E às vezes ela não sabe colocar essa raiva para fora ou acalmar, então ela vai ser violenta com outra pessoa. A gente fala que o mau comportamento, a violência, tem por trás uma necessidade de se sentir pertencente. Provavelmente esse menino ou essa menina está sofrendo alguma coisa em casa ou na escola. Muitas vezes os pais dizem, nossa, doutora, mas em casa eu sou tão amorosa com ela, eu trato ela tão bem, o pai também, a gente é uma família muito unida, só que na escola ela sofre bullying. Aí o que ela faz na rua? Ela é agressiva para poder descontar o quanto ela está sofrendo na escola. Então ela pega toda aquela angústia, aquela agressividade, aquela raiva que ela está tendo de ser submetida à violência dentro da escola, e ninguém às vezes está sabendo, porque muitas vezes o bullying ele faz escondido. Ele todo dia chega perto da menina e fala assim, oi gordinha. Aí todo dia ele chega perto da menina e fala assim, oi horrorosa. E fala baixinho e aquilo ali vai agredindo. Essa menina começa a não se sentir bem, ela começa a se sentir cada vez pior e ela vai agir com violência com os pais, que são as pessoas que ela mais confia, que ela mais ama, né? Então ela vai descontar nos pais. Quantos adolescentes fazem isso? Quantos adolescentes sofrem bullying na escola e vão lá pro videogame de matar para dar uma aliviada? Aí alivia ali. Ou então vai pro pai, responde o pai toda hora, xinga o pai toda hora, mesmo o pai sendo respeitoso. Aí o pai pensa assim, esse menino não merece respeito, ele não sabe me respeitar. E aí seria muito melhor falar assim, filho, está acontecendo alguma coisa com você? Porque o papai te trata com tanto respeito. O que está acontecendo? Você quer se abrir comigo? Então, às vezes, em vez da gente
entrar numa disputa do poder, né? A gente disputa o poder com a criança, disputa o poder com o adolescente, é uma perda de tempo. Nós somos mais que eles. Nós somos autoridade. A gente não tem que tratar uma criança com desrespeito porque a gente é mais. Mais que eu falo naquele ambiente. Você entende? O pai e a mãe são autoridade em casa. O professor é autoridade na escola. Por que você é autoridade? Porque eu já vivi mais. Porque eu sou responsável pela sua segurança. Porque você veio para mim. Eu sou sua mãe, então eu preciso te ajudar a enfrentar as adversidades. Né? Por isso que eu sou autoridade. Mas eu sou uma autoridade empática. Eu sou uma autoridade que sabe se colocar no seu lugar. Filho, eu entendo que você queira brincar com a faca. Eu entendo. A faca é legal, né? Só que não pode. Dá licença. Toma a faca. Tem muita que fala assim, não, mas se eu tomar a faca, eu não vou estar sendo desrespeitosa? Não. Você vai estar sendo desrespeitosa se você deixar uma criança de 3 anos brincar com a faca. Aí a criança vai te perguntar, porque hoje eles perguntam sempre. A diferença está aí no respeito. Por que eu não posso brincar com a faca, mamãe? Não é porque eu mando, não é porque eu estou querendo. Você não pode brincar com a faca, filho, porque você pode sem querer se cortar, machucar, e a mamãe é responsável pela sua segurança. Vai doer muito, a gente vai ter que ir para o hospital. Pronto, você explicou. Então, por isso que a gente fala na disciplina positiva e na parentalidade positiva que por que a gente quer tanto a obediência dos nossos filhos? Ninguém falou que quer um filho obediente depois dos 20 anos. Porque a obediência é uma coisa muito cega. Você obedece porque o outro manda. E quando você obedece porque o outro manda, parece que você não tem capacidade de questionar. Por que eu preciso, mãe, chegar em casa meia-noite? Meu filho já me perguntou isso. Por que eu preciso chegar em casa meia-noite? No fim de semana. Filho, porque eu acho que é bacana. Você saiu às 6, 7 horas, voltar à meia-noite. Já deu tempo de você se divertir. E aí você vai dormir cedo, vai acordar para poder estudar no outro dia, o que for. Tá? Só estou dando um exemplo. É só a importância do explicar por quê. Por que eu tenho que estudar 3 horas por dia, mãe? Você tem que estudar 3 horas por dia, porque a gente já viu, em combinados na reunião familiar, que esse tempo de estudo é importante para você conseguir tirar notas boas, aprender. Né? Então, tudo é explicado. Né? Por que eu preciso estudar 3 horas por dia? Porque eu mando, é regra da casa. Tem que estudar. Aí a criança não estuda, o adolescente não estuda. Porque quando você divide essa coisa do combinado, divide o poder, entre aspas, né? Quantas horas você precisa de estudar por dia? Quanto tempo você acha que precisa estudar por dia? A criança colabora ali, então é um combinado da casa. Filho, tem que estudar 3 horas? Não é porque eu quero. Lembra que a gente combinou? Você falou que precisava desse tempo. Então fica muito mais fácil da criança corresponder. Então isso eu estava falando do efetivo a longo prazo. O 4º pilar é o ensinar habilidades de vida, que são essas habilidades todas que eu estou falando aqui com vocês. Então é através do modelo, é através do próprio comportamento, é através do acolhimento, do validar sentimentos que a gente vai ensinar as habilidades socioemocionais. A gente sabe que a criança não nasce com essas habilidades, então elas precisam ser ensinadas e lapidadas. Tá? E o 5º pilar da disciplina positiva é o incentivar habilidades. Você incentiva habilidades quando você deixa o seu filho fazer do jeito que ele gosta, as coisas que ele gosta de fazer. Então, às vezes um filho tem uma habilidade de desenhar, às vezes tem uma habilidade com o esporte. Então, a gente vai incentivar aquilo, encorajar ele. Você é capaz, você consegue, né? E mesmo as coisas que ele às vezes não consegue fazer, a gente encorajar para que ele aprenda, para que ele consiga fazer. Né? A gente tem hoje uma mania de super proteger os nossos filhos. Vocês vão ter... Gente, olha, vocês estão tendo uma oportunidade maravilhosa, porque vocês vão ser donos aí Na verdade, assim, os filhos de vocês já vão nascer num mundo melhor. O filho de vocês. É menino ou menina? Vai nascer num mundo melhor. Porque eu tenho certeza disso, é absoluta, mas é absoluta mesmo.
E assim, essas crianças de hoje, né, as crianças que estão passando por esse conhecimento, que os pais estão passando por esse conhecimento, se tornam pessoas depois com mais habilidade para lidar com o outro, para entender que quando o outro grita com você, não tem a ver com você, tem a ver com o outro está gritando com você porque está nervoso, porque às vezes aconteceu alguma coisa na casa dele, não é porque você não merece o respeito dele. Então, é uma geração que vai passar pela transformação, mas já é uma geração que vai vir num mundo muito melhor, muito melhor. Então, a gente às vezes, quando está grávida, a gente fica tão desesperado, né? Que mundo que vai ser o do meu filho, né? Qual é o mundo que está aí para eles? Mas eu só vejo coisa boa. Eu sou muito otimista, gente. Mas assim, eu só vejo coisa boa porque as pessoas estão mudando, as pessoas estão conhecendo mais, elas estão abertas a conhecer, elas estão já vendo que essa forma de educar, eu falo que é de 1800 essa forma de educar, do século passado, né? Do milênio passado. Eu falo assim, gente, autoritarismo e permissividade é do milênio passado, nem é do século passado, né? No último milênio educavam e a gente continua educando os nossos filhos da mesma forma, achando que vai dar certo. O mundo era totalmente diferente. Hoje a dificuldade para os pais não é que horas que os adolescentes vão voltar para casa, não. É o que o adolescente está fazendo em casa. Né? Hoje a gente tem um problema para os nossos filhos que é o celular. Eles vivem tudo que a gente vivia na rua no celular. Então o maior problema hoje na adolescência se chama sexting. Não sei se vocês conhecem. É o bullying pelo celular. Porque o que acontece hoje? As relações sexuais dos nossos filhos são pelo celular. Eles vivem tudo pelo celular. Tudo. E muitos preferem viver a relação pelo celular. E muitos pais preferem que seja pelo celular para não ter risco de outras coisas. Mas o risco do celular é bullying, espalhar, né? Então, o que a menina ou o que o menino fazem aqui no celular, que está sobre o poder dele gravado, ele vai espalhar para grupo de amigos, que vai espalhar para outro grupo de amigos, para outro grupo de amigas. Mas para entender que o mundo mudou muito, então a gente precisa acompanhar, orientar, para que as coisas saiam do jeito que seja tranquilo, né? Então, tem mãe que prefere que o filho fique o dia inteiro dentro de casa e às vezes o dentro de casa é no celular tendo as relações virtuais. E a gente não aprende nada nas relações virtuais. Não aprende, gente. Então, as frustrações, elas precisam ser frustrações vividas, né? Eu preciso namorar e o cara terminar comigo. Eu preciso sofrer aquilo para amadurecer. Não adianta estar aqui namorando e o cara terminar, porque aí eu vou começar a namorar com outro, porque não tinha profundidade naquela relação. Eu preciso vivenciar as coisas. Então, o mundo mudou e a gente não mudou. A gente continua agindo como os nossos pais. Eu falo sempre lembrar, os nossos pais agiram do jeito que precisavam agir. Os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam. Isso é muito importante. E a gente, para escolher qualquer forma de educar, a gente primeiro precisa honrar os nossos pais. Honrar o que eles fizeram com a gente. Eles fizeram o melhor que puderam. Tem uma coisa muito bacana na parentalidade positiva, é que procure saber como seus pais viveram. Como foi a forma de educar dos seus avós e dos seus bisavós. A gente vai sempre perceber que há uma melhora de geração para geração. Uma melhora que eu falo, às vezes os nossos avós eram muito mais autoritários com os nossos pais do que os nossos pais foram com a gente. E sempre bem intencionados. Sempre tem uma marca, sempre tem uma memória, né? Então, as coisas que a gente vivencia marcam a gente, e às vezes a gente vai descontar nos nossos filhos se a gente não ressignificar. Uma das coisas mais importantes da vida, quando a gente vira pai e mãe, é ressignificar, né? Pega a educação que você teve e ressignifica. Porque hoje tem muitos estudos nisso, tem muitos estudos na área de educação parental. Então não tem motivo mais para a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Eu escuto muito as pessoas falarem assim, eu apanhei e apanhei pouco, eu devia ter apanhado mais.
A pessoa que fala isso, ela já se mostra magoada só de falar isso. Ninguém em sã consciência pede para apanhar mais. Ninguém que realmente se conhece pede para apanhar mais. Todas as palmadas, todo tipo de agressão, de humilhação, de grito, fica marcado para sempre. Então a gente é o que é, não por ter apanhado, por ter sido humilhado, por ter ficado de castigo. A gente tem estudos que mostram que o castigo realmente não funciona. Funciona a curto prazo para conter comportamento, para controlar o comportamento do filho, mas a longo prazo não ensina nenhuma habilidade de vida. Nenhuma habilidade de vida. Então, se você estiver fazendo uma birra, ou estiver sendo agressivo, seu pai te coloca de castigo. Ou se você for violento, seu pai te coloca de castigo. 1 mês sem sair de casa. O que passa pela cabeça desse menino que é violento? Não passa. Ah, agora eu vou ser Buda. Agora eu vou só respeitar as pessoas, agora eu não vou ser agressivo. Ele vai ou aumentar a agressividade, ou ele vai ficar com ódio do pai, que não era para ficar, porque o pai não tem culpa de nada, entre aspas, né, no exemplo que eu dei da violência. Ou ele vai se sentir muito mal, ou ele vai cada vez ficar mais apático diante dessas situações, mas ele não vai aprender como não ser violento. Né? Qual o modelo que você está dando? Então a gente fala muito que o castigo é a lei do menor esforço. Diante de um menino levar, põe de castigo. Diante de um menino agressivo, põe de castigo. Ah, de um adolescente que bebeu e chegou em casa tonto, põe de castigo. Vai aprender. Não vai, não. É muito claro para mim isso, assim. Eu tenho vários exemplos de adolescentes no consultório, para vocês terem um poder sobre isso, que os seus filhos vão ser adolescentes um dia. Todo adolescente, ele melhora o comportamento quando ele se sente acolhido pelos pais, pelo pai e pela mãe. Tem uma coisa que me marcou muito, um atendimento que eu fiz de um adolescente, ele tinha tido um PT, eles falam PT, quando bebe até perda total. E aí o pai dele, médico, esse menino ficou muito tonto, a pessoa da festa ligou e falou, olha, seu filho está desmaiado aqui. Aí esse pai foi, buscou esse menino, eu fico emocionada toda vez que eu falo. E pegou esse menino, colocou dentro do carro, levou para casa, chamou o serviço de urgência, de enfermagem, aí levaram o soro e tal. Esse pai pegou a veia desse menino, correu a glicose na veia, esse menino vomitou a noite inteira, esse pai do lado, esse pai deu banho, a mãe deu banho, a mãe não conseguiu ver muito, né? Porque quando o filho está desmaiado, a mãe fica desesperada e não consegue ver. Mas esse pai tomou conta desse menino, fez carinho nele, e aí dormiu do lado dele. Aí no outro dia, ele conversou com ele. O que você está sentindo, filho? Que são as perguntas que a gente faz para os nossos filhos que fazem eles terem responsabilidade. O que você está sentindo do que aconteceu? Ele, pai, nem sei, desculpa a vergonha que eu te fiz passar. Aí ele falou assim, você não vai me xingar, pai? Ele, não, filho, eu não vou te xingar. Eu acho que foi uma boa vivência para você, né? Você viu o que aconteceu, você tem noção, você lembra de alguma coisa? Ele falou assim, pai, eu lembro de alguns flashes de você me dando banho, eu lembro de você fazendo carinho em mim. E isso, aí ele fala, isso me doeu muito. Aí o que aconteceu? Nesse mesmo dia, a mãe pegou o celular e viu que ele estava se vangloriando do PT. Tipo assim, tive meu primeiro PT. E ela falou assim, nossa, ele falou uma coisa pro pai e passou outra pros amigos. É sempre assim. Porque, na verdade, eles precisam manter um status, assim, com os amigos, sabe, gente? Então, muitas vezes, eles falam pros amigos coisas que eles nem sentem e pensam. Eles querem se sentir pertencentes naquela turma também. E a mãe trouxe em mim por isso. O que esse menino realmente está pensando? Que foi lindo o que ele fez ou que foi vergonhoso o que ele fez? E aí eu fui conversar com esse menino no consultório, e é um menino muito fofo, assim, e foi lindo o que ele disse, que realmente ele
ele falou assim, ai, doutora Ju, eu falei para os meus amigos isso porque parece que é tipo um ritual de entrada no grupo. Precisa ter o PT para estar no grupo, precisa ter o PT para estar naquele grupo, naquele grupinho popular, né? E ele queria entrar no grupinho popular, então teve PT para entrar no grupinho popular. Mas ele falou que nunca mais ia fazer, que ele estava super arrependido, porque ele falou assim, eu vi nesse dia que o amor do meu pai é incondicional. E ele falou assim, e eu vi que meu pai me ama mais quando eu não me comporto bem do que quando eu me comporto bem. Então, o meu pai me ama mesmo quando eu tenho uma fragilidade, mesmo quando eu não estou sendo tão bacana. E isso marca a vida dos meninos, sabe? Marca mesmo. Então, isso fez, eu falei com ele na hora, nossa, você conseguiu desenvolver o neocórtex antes dos 25. Porque ele começou a ter uma percepção, não sei se quando começar a beber vai saber a hora de parar, porque aí que sim, mas a gente sabe que essa conexão com os pais, né, que é a base de tudo, esse carinho dos pais, esse olho no olho, esse validar o sentimento, esse respeito dos pais, é que fazem os meninos não quererem ter maus comportamentos. É que fazem os meninos quererem colaborar e cooperar. Por que essa criança pensa? Eu me sinto tão amado, tão respeitado, que eu não vou fazer isso, porque isso pode atrapalhar a minha relação com meu pai e com minha mãe. Isso é muito claro nos adolescentes. Muitos falam, eu não experimentei a droga porque eu não quero magoar os meus pais. Eu não quero que meus pais se decepcionem comigo. Então, é uma forma de prevenção. A gente fala, a conexão é a principal arma contra o uso de droga na adolescência. Você está ali numa relação de cumplicidade. Você está ali numa relação de respeito. Então, antes de você fazer, você pensa, não, eu não vou fazer. Não vou fazer por mim, porque não é bacana para mim, por exemplo, né? E não vou fazer por causa dos meus pais, não quero fazer isso. Muito no início, muito por causa dos pais, né? Então, é isso. Todos esses pilares são apenas pilares, para a gente sempre pensar que a gente tem várias ferramentas para usar, várias possibilidades dentro desses pilares, mas sempre lembrando que o principal dessa forma de educar é o respeito mútuo, é o respeitar para ser respeitado. Toda criança merece ser respeitada, tá? E o ser respeitado não significa que você vai se desrespeitar, muito pelo contrário. O ser respeitado não é fazer vontade da criança, tá? Muitas vezes você respeitar a criança é você não deixar ela, por exemplo, mexer com a faca. Muitas vezes respeitar a criança é saber até onde ela pode ir. Você que vai orientar, você que vai ser a autoridade, tá? É isso, agora eu vou abrir para perguntas. Podem perguntar quanto vocês quiserem. O que eu quero perguntar, igual eu tinha te contado da última vez, eu tô com um sério problema, porque eu tô na casa dos meus pais e eu tenho dois, um de 2 e 8 meses e um de 4 meses. E aí, eu comecei a estudar, na verdade, minha formação é de exatas, eu sou formada em matemática, e aí um pouco antes de casar, eu comecei a trabalhar na igreja com crianças, eu tinha 30 crianças, de idade de 4 a 11 anos. E aquele momento que eu ficava com É igreja católica? Não, eu sou mormon. Aquele momento que eu ficava com ela... O mormon não é um pouco assim? É Jesus Cristo Isso. Né? Eu já dei 2 palestras na sua igreja. Eu não pude ir. Por isso que eu procurei lá do YouTube. Aí o que acontece? Eu adorei, viu? Adorei sua igreja. Aí o que acontece? Eu ficava com aquelas crianças, uma hora. E como é aquela diferença de idade, eu tive muito problema em saber controlá-las. Eu gritava muito, tanto que assim, era um corredor, assim, você gritava que lá no final eu ouvia. E aí, aquilo começou a me deixar frustrada. Eu falei assim, eu preciso aprender alguma coisa para me conseguir controlar Controlar. Controlar eles.
Aí eu já trabalhava numa escola, e aí a minha colega falou assim, faz pedagogia, você vai gostar, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, mais uma não. Mas aí me rendi à pedagogia, eu fui fazer pedagogia para poder entender aquilo ali. Nesse meio tempo eu casei, aí eu tive meus filhos, e aí eu comecei na fase do pagar a língua, porque naquela época eu falava assim, nossa, assim, então vão ser os meus, não vão ser assim. Entendeu? Porque a gente tem aquela ilusão de achar que aquele menino é mal comportado porque a mãe não soube educar. Né? Que a gente não vai... E eu tô falando isso no comportamento normal para a idade, né? Não o mau comportamento, que hoje eu entendi essa diferença. E aí eu tive os meus. E aí hoje eu tenho o meu que se joga no chão, que ele vai... na hora que eu vou pegar ele, assim, às vezes ele vai querer me bater. De 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses, né? Quando ele tá vendo o irmão dele, ele começa também a fazer, ele se deita no chão, aí igual se eu tô amamentando outro, ele quer deitar debaixo da cadeira, sabe? Além disso, dele estar nesse ciúme entre irmãos, como eu tô na casa dos meus pais, minha mãe foi muito autoritária, e ela acredita nisso, mas como ela fala que vó é mãe com amor, né? Com ele, ela é super permissiva. Aí o que acontece? Às vezes o filho fala, mãe, não pode fazer isso com o Theo. Eu preciso que você me apoie, por exemplo, se eu falar não, é não. É igual o celular. Tinha um tempo que ele ficava muito tempo no celular, porque minha mãe deixava. Falei, mãe, nós vamos cortar o celular dele. Aí eu falei com ela que eu comecei a trabalhar por semana com ele. Então, celular, depois foi ajustando o som, tudo. Aí o celular, eu falei com ela, cortei. Foi tranquilo. E uma semana depois ela começou a dar o celular pra ele de novo. Aí eu falei, mãe, não tem como eu virar e falar não, e você virar e falar sim. Porque ele vira assim, mamãe, se sonhe. Aí eu falo não, o pai dele fala não. Aí ele já olha assim, vovó, se sonha. Aí ele pega o celular, pega a mão da minha mãe, vovó, conte, vamos esconder pra minha mãe não ver. Aí ele pega a coberta, esconde com a minha mãe no lençol, pra que eu não veja que ele está com o celular. Entendeu? Então eu tô tendo um sério problema assim dela me desautorizar e eu às vezes ficar sem saber o que fazer, porque eu tento ter um padrão, eu e meu marido, de como agir com ele. E vai lá, ela vem e desconstrói tudo. Sim. Na verdade, aí tem vários pontos, né, de tudo que você falou. Então, vamos pegar primeiro para fazer de forma prática. O que acontece? A referência para educar realmente são os pais, não são os avós, tá? Os avós, eles são tipicamente, normalmente, são o oposto do que eles foram com a gente, né, com os netos. Porque é uma forma de curar mesmo, tá? Então eles sentem que foram autoritários demais, que não precisava de tanto, e aí eles vão ser permissivos com os netos para poder tentar ter aquela coisa do amor, né? Então, tipo assim, eu acabei afastando minha filha de mim com esse autoritarismo, então eu deixo puxar o neto para cá, né? E aí às vezes eles perdem um pouco a mão. Quando a gente mora com os nossos pais é um pouco mais perigoso, porque eu te falo assim, se não mora na mesma casa que os avós, não tem problema nenhum. Deixa a avó ser permissiva quanto quiser. Não pode aí falar com a sua mãe para fazer as coisas escondidas. Tipo assim, falar com sua mãe não. Deixar ela fazer as coisas com ele escondido. Que aí não é bacana. Porque ela está ensinando uma coisa ruim. Não, a sempre fazer. Entendeu? Mas aí. Lindo. Eu falei, mãe. É porque não tem muita noção. Mas aí o que você pode fazer? Tentar também conversar com ela e tentar. Chegar num consenso. O que eu te falo, assim, de tudo? Eu consigo ver a situação de fora, sabe? Então eu penso assim, esse menino tá sofrendo, tadinho. Ganhou um irmão, ele era só ele, e agora tá sofrendo muito. Vê o irmão amamentar, perdeu o lugar, não tá se sentindo amado. Ele tá só se sentindo amado pela avó. Então a avó vê a dor desse menino, que a avó percebe. A avó tá de fora, igual eu tô. Então, eu estou vendo quem está sofrendo na relação. Quem está sofrendo na relação é o de 2 anos e 8 meses. E a mãe fala assim, doutora, eu estou com um menino lá em casa que eu nunca vi. Parece que meu filho é outro, né? Eu não estou reconhecendo o filho que eu tenho. Ele faz isso, não deixa o irmão amamentar, fica embaixo da cadeira, sobe em cima de mim, puxa meu cabelo, eu vou abraçar ele, dá um soco. Sofrendo muito. Sofrendo muito. É uma dor terrível, porque ele se sentia único, ele se sentia amado e agora ele não se sente nada. Porque ele ganhou um primo e um irmão junto. Então,
Comece a enxergar a dor do seu filho, em vez de enxergar tudo que está esquisito, né? Tudo que está te fugindo do controle, né? Não pensa na sua mãe te desautorizando, não pensa ele está fazendo escondido, não pensa no sofrimento do seu filho, tá? E começa a agir de forma respeitosa, validando o sentimento. Filho, eu entendo que você esteja sofrendo com ciúmes do seu irmão. Ciúmes é um sentimento que dói, né, dentro da gente, que a gente vê a pessoa que a gente ama com outra e começa a achar que está perdendo a pessoa, mas isso não está acontecendo. A mamãe te ama, o papai te ama, seu irmão te ama, mas calma, eu vou te falar como que você vai, porque eu falar para a criança não faz a menor diferença. Então assim, o que você faz, fala mais alto do que você fala. Então você vai falar para ele só para ele tentar entender o sentimento. Mamãe também sente ciúmes, a vovó sente ciúmes, o papai sente ciúmes. Para ele tentar entender um pouco sobre o sentimento de ciúmes, tá? E o que você vai fazer para prevenir os ciúmes? Conexão. Porque assim, eu tenho durante o dia o tempo só com ele. Só com ele mesmo, Só sem com celular, ele. sem Sim, nada. só ele, Assenta, brincando, assenta olhando no olho. Ele tem um tempo só ele com o pai dele. Aham. Quando o pai dele chega, geralmente a gente brinca os 4 juntos. E eu sempre tô falando com ele, a mamãe te ama seu irmãozinho, ama você, todo mundo te ama. Mas você entende que é assim, eu te amo, papai te ama, mas todo mundo só tá olhando pro irmãozinho, só tá olhando pro irmãozinho. Você entende que acaba que mesmo com o tempo, 2 anos e 8 meses precisa de muito tempo, né? Porque antes você cuidava, dava alimento, ficava o tempo todo com ele, e agora você não, agora você faz isso com outro. É um sentimento bem difícil assim para ele, porque é um sentimento que ele não consegue controlar. O ciúme vem em forma de raiva, às vezes vem em forma de angústia, às vezes em forma de desprezo, sei lá, vem em forma de vários sentimentos, né? Então o ciúme vem representado de várias formas. E ele não consegue controlar porque é um sentimento que ele não conhece. Então o que eu estou te falando? Faz ele conhecer esse sentimento. No consultório com todos que eu falo isso, fala para ele que o que ele está sentindo é ciúme. E ciúme é isso. E ciúme a mamãe sente do papai, e o papai sente da mamãe, e a mamãe sente da melhor amiga, e eu sinto da vovó. E tá tudo bem. Todo mundo pode sentir ciúmes. O mais importante não é o sentimento, é o que você vai fazer com ele, filho. Então, a hora que você sentir ciúmes, sabe o que você vai fazer? Ele já fala direitinho. A hora que você sentir ciúmes do seu irmão, em vez de você entrar debaixo da cadeira ou bater na mamãe, olha o que você vai fazer quando você se sentir ciúmes. Você vai falar assim, mamãe, brinca comigo? Ele sabe falar, mamãe, brinca comigo? Não, é igual assim, o primeiro contato que eu tive com a disciplina positiva foi a questão de birra. E aí, assim, desde esse dia, que antes assim, eu ficava muito nervosa, que, nossa, aquilo me tirava do sério, sabe? E aí eu pegava, assim, eu tentava respirar, mas mesmo tentando respirar, a gente acabava até gritando com ele. Hoje é diferente, eu já paro, falo, filho, eu sei que você queria fazer isso, mas não pode. E eu abraço ele. Aí toda vez que eu chamo a atenção dele, ele já fala, ele olha assim, mamãe, e aí ele já vem e me abraça. Ele já entendeu isso, entendeu? De acolher. Sim. Mas essa questão de sentimento, eu acho que realmente falta eu falar pra ele conseguir entender. Compra o livro Emocionário. Eu procurei e eu não achei. Leitura. Comprei ontem na leitura. Eu tinha entendido que era um baralho. Não, o Emocionário é um livro. Daquela outra palestra, você tinha me falado desse emocionário. Eu fui procurar, só que eu tinha entendido que ele era um joguinho de baralho. Não. O baralho, esses aqui baralho eu tenho. é esse, é. Esse eu tenho. O baralho emocionário, eu achei o livro, mas o baralho... Não, é o livro. Tem na leitura, eu comprei ontem, então tem lá, tem bastante. A gente a entender como ele... Não, é para falar sobre os sentimentos. Aí para ensinar para cada sentimento, cada emoção. E aí, para finalizar, só para você entender, só porque senão eu não respondo o que você realmente perguntou. Quando você começa a fazer isso na frente da sua mãe vai ficar inspirada. Eu te garanto. Porque ela vai ver que ele te respeita de forma amorosa. Que você trata ele como ela gostaria, como ela gosta de tratar, mas com respeito. Porque o que vai acontecer com essa relação da sua mãe com ele? Ele vai perdendo o respeito por ela. E é aí que eu quero que você fale com ela. Mãe, eu tenho muito medo sem agredir. A gente não pode chegar para a mãe e falar assim, mãe, tudo que você faz está fazendo errado. Você está me desautorizando para esse menino. Mãe, o que você acha? Olha como é que é muito melhor. Mãe, o que você acha da gente tentar
fazer uns combinados entre nós duas, assim, de como a gente vai lidar com ele. Porque você é a mãe dele 2 vezes. E a pessoa que eu mais confio no mundo é você para educar ele comigo. Vamos dar a mão? Gente! Porque é isso que falta na gente. Realmente, assim, eu quero acreditar que ela vai, mas o que às vezes eu mais escuto ela assim, eu aqui sei, eu já criei 5, você só criou não sabe nada. Mas é o jeito que você... Não, mas é o jeito que você fala. E quando ela te falar isso, você fala assim, mãe, com toda a sua sabedoria, mãe. Com toda, assim, e, ó, com toda a sua sabedoria, deu certo por 5? Os 5 estão super bem resolvidos, falam sobre sentimentos, nunca ficam com raiva, não agridem ninguém. Então, assim, na verdade, você não vai falar isso com ela, porque isso também é uma afronta. Você vai falar com ela, mãe, eu entendo, do alto da sua sabedoria de ter criado 5 filhos, eu só quero te falar assim, o mundo mudou, mãe. E o que tem acontecido no celular, você não tem nem ideia. Começa a mostrar para ela. Não, você sabia que... O negócio da mão, assim, ela ficou super preocupada. Você fala assim, você sabia que os pedófilos agem hoje pelo celular? Então mostra para ela. Fala assim, tá vendo? Então quando você ensina, como é que ele chama? Theo. Quando você ensina pro Theo a mexer no celular, escondido de mim, você coloca ele na mão de gente que a gente nem tem ideia. Você entende isso, mãe? Porque às vezes na hora que você não vai estar aqui, sabendo que ele vai estar vendo, ele vai clicar lá no YouTube, porque ele já sabe, ele vai estar vendo o vídeo da Peppa, e do lado da Peppa tem pornografia. Mostra isso pra ela. E hoje as crianças de 2 anos e 8 meses já sabem clicar no videozinho do lado e eles ficam muito curiosos. E sabe o que eles fazem? É incrível. Eles já sabem o que é errado. Então eles colocam um vídeo e começa a ter alguma coisa que não é para eles verem, eles escondem. Eles vão para dentro do banheiro com o celular. Às vezes meninos de 3, 4 anos, é impressionante. Porque eles ficam muito curiosos. Eles querem saber o que é isso, coisa esquisita. Então eles querem e vão esconder. E sua mãe está incentivando isso nele. Mas é sentar e conversar, porque você pode falar também, mãe, você teve 5 filhos que não viveram isso aqui. Esse aqui é o mal do mundo hoje. Né? Então você pode chegar e incentivar falando assim. Vamos lá, quem mais? Agora, ainda nessa questão de 2 filhos, ela está tendo essa questão do ciúme, né? Agora com ele com 2 anos e 8 meses. E quando a criança demonstra essa questão do ciúme, quando ele já está com 5 anos e o outro com 2? Porque eu vivo a questão da pirraça com o de 2. E a questão do de 5 anos, que ele tem o pai como o herói, o melhor amigo, a figura mais bonita do mundo. Eu sei que ele tem um amor enorme por mim, mas é difícil o chegar nele. Eu sei que quando o pai dele não está perto, eu consigo ter uma conexão com ele muito bacana, de abraço, de carinho, de beijo. Mas quando o Ronan está perto, e eu nem culpo ele, porque o Ronan não instiga isso, mas eu vou beijar ele, ai mãe, agora mãe, pode ser depois não? Tipo, a hora que meu pai não te veio, mais ou menos assim, sabe? Como lidar com isso? Porque acaba que eu não sei se ele está tendo um ciúme do pequeno ou de mim eu com o pai dele. Não, na verdade, assim, por isso que eu falo, é tão importante você entender o desenvolvimento infantil, por isso. Os meninos fazem isso, por quê? E você precisa entender o seu lugar nesse relacionamento aí, tá? Com 5, 6 anos tem aquela migração mesmo pro pai, né? Vai pro pai, o pai é a pessoa que ele mais admira, ele quer ser como o pai, né? Ele quer ser como o pai e ele é o rival do pai. Aí é aquela questão da psicologia, ele é o rival do pai, porque eles disputam o amor da mãe, né? Então, e o que ele pensa assim? Ele tem tanta admiração pelo pai que ele quer estar ali e olha, ele não quer nem saber de você, porque o meu pai é o meu herói, né? Eu quero ser igual ao meu pai, eu quero crescer e ser igual ao meu pai. E eu quero um dia casar com uma mulher como a minha mãe, é isso. Então, na verdade, é uma evolução e um desenvolvimento dentro do normal. O que você pode fazer? Falar, ô filho, a mamãe queria tanto um abraço, lembra aquele abraço que você deu? Não tem problema, o papai, olha pra você ver, o papai deixa a gente se abraçar, né? O papai acha bacana você abraçar a mamãe, né? Tá tudo bem.
Então, assim, permitir falar, e se pode falar de ciúmes com ele, falar de sentimentos. Se tem ciúmes do papai com a mamãe, porque às vezes vai acontecer, tá tudo bem, é normal o filho sentir ciúmes do pai com a mãe. Isso um dia vai passar, um dia você não vai nem ligar mais para isso, né? O ciúme é um sentimento que dá uma angústia na gente, né? A gente se sente meio triste, mas vai passar, tá tudo bem, é normal, né? Para ele poder se sentir bem e sentir que essas sensações, porque muitas vezes a criança está assim, nossa, eu vejo meu pai beijando minha mãe, eu fico tão angustiado, ai que ruim eu senti isso, e começa a se sentir mal, aí eu não sou um bom menino, né? E quando você permite ele os sentimentos, filho, você pode sentir, isso é normal, tá tudo bem, né? A mamãe é a namorada do papai e você é o filhinho da mamãe, sempre colocando exatamente como acontece a dinâmica, né? Então assim, você não é o namoradinho da mamãe, você é o filhinho da mamãe, o papai é o namorado da mamãe, para a criança sempre entender qual é a ordem ali que existe, tá? Mais alguma dúvida? Vocês dois aí, com o neném sendo gerado. A gente não tem muita pergunta ainda, porque a gente ainda não passou. As dúvidas vão aparecer, viu? Vão aparecer. Mas é mais ou menos dentro do que ela falou. Quando você esgota toda a possibilidade de diálogo, o que fazer? Quando você esgota também sua paciência, ou aquela, né, porque o diálogo só acaba quando a paciência acabou, quando a gente não está conseguindo né, quando a gente não está conseguindo lidar com os nossos sentimentos. O diálogo acaba quando a gente não lida com os nossos sentimentos. Todas as vezes que a gente sabe lidar com os nossos sentimentos, existe diálogo. Não existe diálogo quando a gente não tem essa capacidade. Então, se você não está sendo capaz, sai da situação. E pode falar para o filho, filho, olha, a mamãe agora não está conseguindo conversar com você sobre isso, eu estou me sentindo magoada, eu estou me sentindo triste, e não é por sua culpa, é por minha culpa, então eu vou sair e depois mais tarde a gente conversa. Isso é humano, gente, é humano. Então, uma habilidade que os nossos filhos vão ter, que seus filhos vão ter, é inteligência emocional, coisa que a gente não tem. Eles vão saber falar sobre sentimentos, eles vão saber lidar com sentimentos, eles vão saber eles vão poder escolher as ações de acordo com o sentimento que eles tiverem. Olha que maravilha, né? Hoje a gente sabe que o maior presente que a gente pode dar para um filho é inteligência emocional. Ele saber lidar com cada sentimento que ele vai ter durante a vida. Então é uma coisa que a gente precisa aprender para ensinar. Então a gente precisa aprender sobre emoções e sobre comportamentos para poder ensinar para os nossos filhos e para poder ser exemplo para eles. E pode falar com eles que não sabe o que está sentindo, tá tudo bem. Porque ele fala assim, nossa filho, eu estou sentindo uma coisa esquisita que eu não sei o que é. Vamos lá no emocionário ver qual sentimento é esse, né? Vamos lá procurar. O emocionário é um dicionário de emoções. Então é isso, assim, a inteligência emocional é a base de tudo. É uma das ferramentas da parentalidade positiva. A parentalidade positiva, a disciplina positiva tem 52 ferramentas que estão nesse baralho, que são de todos os tipos, cada família acha a melhor ferramenta para usar em casa, mas a parentalidade positiva, ela fala mais de 3 ferramentas, que são as questões curiosas, que fala que em vez de você ficar passando sermão, mandando o tempo inteiro no seu filho, você pode fazer perguntas curiosas que fazem com que ele queira fazer a coisa, né? Se você fica mandando a criança, pega a toalha, pega isso no chão, põe a louça para lavar, você fica o tempo inteiro mandando, o cérebro tende a não querer responder. Então ele fica retraído e não quer responder. Agora, se você pergunta, o que a gente faz mesmo, filho, depois que toma banho? Onde que a gente põe a toalha? O que a gente combinou na reunião familiar? Depois de comer, aonde a gente põe a louça? Então isso faz a criança querer, porque é respeitoso. Você entende? Quando você pergunta, em vez de mandar, é respeitoso. O outro é a inteligência emocional. Então a inteligência emocional, que é tudo isso, saber lidar com as emoções, saber comportar, porque isso faz com que você seja respeitoso com o outro. E a terceira ferramenta, só tem essas 3, é a comunicação positiva. É você sempre estar sendo positivo nas coisas que você fala. Nunca tentar diminuir, nunca tentar piorar, sabe? Então sempre estar com uma comunicação, tendo uma linguagem positiva
e tendo uma linguagem com inteligência emocional, porque inteligência emocional não é só saber sobre comportamentos, é sobre falar sobre os seus sobre sentimentos, é também falar sobre os seus sentimentos, falar o que você espera da outra pessoa, né? Eu me sinto respeitada assim, não me sinto respeitada assim. É isso. Mais alguém? Você não me perguntou nada. Milhões de perguntas? Mas eu queria mais comentar do que perguntar. Eu caí, né, eu sou pedagoga, eu sou mãe de 2 crianças, e eu caí, entre aspas, na disciplina positiva, pelo que eu consegui perceber até agora, diante de vários caminhos. Então, eu entendia que existia uma outra maneira de cuidar das crianças, que não fosse através Da punição. Da punição. A punição, para mim, desde a minha criação, isso já não existia. Eu posso contar no meio, 1 ou 2 vezes que isso pode ter acontecido. Minha mãe, pelo contrário, era extremamente permissiva. É extremamente permissiva, assim, conosco enquanto filhos. Ela era 80, 90% das vezes permissiva. Com os meus filhos, ela deve ser uns 200. Mas isso te deu insegurança? Você hoje é uma pessoa insegura por isso? Não, mas eu tive uma outra questão, que aí eu até, pra mim tudo é desenho na vida, então eu vou desenhando. Desenhando não, eu vou fazendo ligações, conexões. E aí, o que eu entendi? Eu tive essa questão, né, da criação da minha mãe, mas durante a minha profissão e até os meus estudos, eu tive pessoas muito bacanas que não nomeavam como disciplina positiva, mas me fizeram entender que tem que ter o limite. Então, quando eu saí de casa aos 18 anos para fazer faculdade, isso já foi um aprendizado muito forte para mim. E aí, com acesso a essas pessoas, foi maravilhoso. Agora, de fato, e eu não sei se posso contribuir com a sua realidade hoje, mas o que me fez, de fato, virar a chave, eu consegui dar uma criação diferente para o meu filho, ele também tem 4 anos, só tem 4 anos, foi com relação ao autoconhecimento. A partir do momento em que eu consegui sair da zona do vitimismo, né, de entender que não é culpa de ninguém é responsável por isso, sou eu, sem tristeza, eu não estou triste mais por isso, né? Eu passei por um período muito ruim em que eu ficava, ai, por que meu marido não faz isso por mim? Olha, minha mãe trata os meninos tão diferente, não me tratou assim, então eu ficava muito alimentando. Que a gente até fala na parentalidade que o vitimismo, a pessoa que se coloca como vítima, ela manipula as outras pessoas. E eu era ótima nisso, tá? Eu era uma manipuladora assim, nata, articulava daqui e dali para as coisas saírem como eu queria, como eu me sentia confortável. Mas isso é uma característica da pessoa que cresce na permissividade. Pode ser. Eu também acredito que sim. Enfim, então, quando eu consegui virar essa chave, não consegui total não, tá? Mas quando eu consegui começar a entender que o autoconhecimento me faria melhor e me faria ser uma mãe, uma esposa e uma filha melhor, porque eu comecei a apontar dedos para minha mãe, nossa, mudou tanto, sabe? Então, a doutora Ju está aqui, desculpa, doutora Ju. Pode me chamar de Ju. Mas que eu procuro muita coisa sobre você, sobre o seu trabalho, eu acho muito bacana. Mas o que eu acredito que ela esteja proporcionando aqui também é isso, é um autoconhecimento, é um olhar interno que a gente tem que ter, é um cuidado que a gente tem que ter. Quando ela te falou, né, procure fazer coisas que você gosta, eu acho que a gente só consegue dar o melhor quando a gente está bem, né? A gente não consegue dar amor sem ter o amor, né? A gente não consegue dar o respeito se você não se respeita. E foi duro aprender isso, nossa, tem sido duro aprender isso. E assim, acho muito bacana quando a gente aprende um pouquinho, passar esse pouquinho, é muito, muito, muito bacana. A sua
palestra no Santo Antônio, para mim foi transformador, porque você coloca ali exatamente tudo aquilo que você passou. E quando a gente coloca isso, a gente sabe que é de coração, e foi um aprendizado muito importante. E é tão importante, é tão gratificante que a gente não consegue conter isso, né? A gente quer espalhar isso mesmo. Assim. Parabéns e gratidão mesmo por todo o seu trabalho. Tem muita gente que fala sobre essa palestra, que foi o meu divisor de águas mesmo, porque muita gente me conhece hoje por causa dessa palestra, a maioria das pessoas. Eu já tinha começado antes, eu comecei com uma palestra em 2016, no Pátio Savassi, sobre birras, e eu pedi para falar de uma forma diferente sobre birras e fui lá e apresentei a disciplina positiva. Depois comecei a falar da palestra, mas a do Santo Antônio foi marcante porque ela foi gravada, colocada, né? Então, eu fiz esse ano, mas foi do ano passado. Foi a do ano passado que espalhou mesmo, né? Desse ano eu acho que não espalhou tanto quanto a do ano passado. Mas de qualquer forma eu me expus, né? É uma palestra muito real. Então essa é a diferença. Eu tenho certeza que eu me expus para tocar corações. Porque não é fácil, né? A gente sabe que a gente expor a nossa vida é um risco, né? Eu tinha esse risco, mas os meus filhos me deram autorização para isso. Então, eles são orgulhosos de mim, da minha trajetória, e isso para mim é o bastante. Então, mas eu expus, né, minha família, expus meu pai, minha mãe, e foi transformador para todos nós, né? Então, eu fiz a coisa que eu deveria ter feito. Me deu medo, mas foi a coisa que eu deveria ter feito mesmo, porque hoje eu sei que isso faz as pessoas se identificarem comigo, né? Quando você passa aquilo que você vive de coração, né? Com todas as suas fragilidades de ser humano, porque é muito fácil chegar aqui, né? A sentar e falar para você, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu posso falar aquilo que eu vivo, né? Às vezes a minha dor é diferente da sua dor. Então eu falo tudo que eu tenho estudado e tudo que eu tenho aprendido me fizeram chegar aqui. Mas o mais importante é que antes de eu estar passando para vocês tudo que eu tenho passado, eu estudei muito para aplicar na minha casa. A minha primeira escola foi dentro da minha casa, foi com os meus filhos. Então, eu acredito muito que hoje eu tenho o lar que eu tenho, a paz que eu tenho com os meus filhos, pela forma que eu lido com eles, pela forma que eu os educo. Então, seria muito egoísmo da minha parte não dividir isso com as pessoas. Com pessoas que também estão procurando, como eu procurei há 3 anos atrás, uma forma diferente de educar. Então, a culpa que eu sinto do que eu fiz já era, e eu tento hoje, a cada dia, ser uma mãe melhor para eles, não para compensar, mas porque eles merecem hoje a minha melhor versão, e tento esquecer tudo o que aconteceu antes. E é isso. Mas eu acho que foi o seu divisor de águas e foi o divisor de águas de muitas mães e de muitas famílias, porque quando a gente conhece a disciplina positiva, quando a gente conhece a história de uma pessoa real, e eu te conheci na época dos meninos, né? Dos meninos pequenos. Então, assim, quando você ia descrevendo para mim, eu vi a situação. E aí, você fala assim, poxa, eu posso melhorar. E aí, não é só um divisor de águas entre a minha relação e a do meu filho, mas também a relação minha com a minha mãe. Então muda todo o entorno. E eu não digo nem que contamina, às vezes a gente lembra de uma coisa ruim, né? Mas eu falo que dissemina o amor, porque as pessoas que estão em volta, elas veem. Como faz diferença? No dia que eu ouvi a sua palestra, foi até a minha chefe que me mostrou para mim, por uma situação que eu tinha falado para ela, nossa, eu fui muito autoritária com o Rafael. Eu me cedi numa situação em que ele queria mostrar para mim que ele era capaz de fazer um Todd. E eu briguei com ele porque ele abriu o Todd, que era um pote de vidro, e que ele pegou um copo de vidro e ele estava tão feliz e eu desmanchei isso. Eu reconheci depois. Na hora eu pedi muita desculpa para o meu filho. Mas e quando a minha chefe me mostrou o seu vídeo, eu falei assim, chefe, obrigada. Eu preciso de ir embora, eu preciso de dar um abraço no meu filho, eu preciso de recomeçar. E eu recomecei naquele dia. E assim, foi tão transformador e foi tão
rápido ver o retorno, que mais ou menos com 2 dias ele virou para mim e falou assim: mãe, obrigado. Hoje foi o melhor dia da minha vida. Porque eu simplesmente deixei celular, deixei novela, deixei o estresse do serviço e eu estava ali para ele, com ele, de uma forma totalmente respeitosa. Porque eu tenho um filho de 5 anos que ele é uma criança que eu posso ir com ele para qualquer lugar. Ele é extremamente educado, extremamente, sabe, ponderado no jeito de falar. Ele pode, em qualquer situação, ele sabe como lidar. Eu não precisava tanto de punir. Mas eu fui muito punida, eu aprendi a ser assim. E mesmo que hoje eu sempre tive na minha cabeça de dar uma educação diferente da que eu tive, infelizmente, eu fazia sem perceber. Eu precisei ter um momento de né, chegar num estágio maior para falar assim: poxa, posso fazer diferente. E como foi diferente? Sabe? Isso é tão enriquecedor. Hoje eu vejo, por mais que ele tenha alguns momentos que o pai e tudo mais, né, é aquele herói e aí ele não mostra tanto afeto, mas hoje eu vejo uma criança muito mais feliz. Porque ele não precisa de ser um menino bonzinho o tempo todo. Hoje ele consegue subir no sofá e falar assim: nossa, mamãe, tô subindo no sofá. Ele sabe que é errado, mas ele tá tipo assim, é o meu momentozinho de fazer uma coisa errada que ele nunca fez, porque o tempo todo ele tinha seu filho perfeito. E ele sabe que ele consegue ser o filho perfeito, ter atitudes de criança. Ele sabe que hoje eu vou conseguir orientá-lo de uma forma mais amável e não com tanta correção quanto eu fazia antes, sabe? Eu falo que, e a minha mãe percebeu isso, porque eu parei de gritar. Eu gritava, eu tinha uma vizinha que gritava Rafael o dia inteiro. Eu falava: nossa, não canso de gritar Rafael. E quando eu percebi, eu estava fazendo a mesma coisa. Hoje eu chamo meu filho e falo assim: qual que é o combinado? Nossa, mamãe, eu já sei. Às vezes nem precisa de falar. E foi tudo com a mudança que fez depois do vídeo que eu vi. Eu falo assim: como eu posso fazer o bem para o outro sem precisar de machucar, né? Sem precisar de ferir, porque é desnecessário. A gente dá um amor, a gente recebe um amor tão maior em troca. Nem parece que ela já foi autoritária, né? Eu também nem pareço, né? E ela me conheceu autoritária. Tá Não, a vendo? doutora Ju, sempre uma fofa, mas... Aí ganhou outra esposa, né? Foi. Graças a Deus. Tá melhor, né? Tá. Hoje ele na semana que eu mudei, ele parou e ficou na porta olhando assim, tipo assim: uai, o que aconteceu? Quem é essa? Tipo, E ele fica emocionado toda vez que você fala. E o bacana é porque, tipo assim, nós somos um casal em que um colabora muito com o outro. Existe um respeito mútuo. E o Rafael vê, o Lucas está aprendendo, mas o Rafael vê o quanto ele se esforça para me ajudar nas tarefas de casa. Essa semana o Rafael chegou lá em casa e ele arrumou todos os armários que ele podia arrumar, menos o guarda-roupa. Mas a cozinha, o banheiro, porque ele falou assim, e essa questão mesmo de ver o pai como um herói, ele falou assim: se meu pai ajuda minha mãe, eu também vou ajudar minha mãe. E aí sobra tempo da gente ficar junto. Graças a Deus. E é uma construção diária que a gente faz, porque as situações vão mudando, né? Cada dia a gente vai tendo, não é nem questão de conflito, mas são situações novas que a gente tem que aprender a lidar. E quando você tem já uma concepção de que você pode sempre chegar num objetivo final e nesse entorno ter muito carinho, muito respeito, é tão bom. Eu durmo leve todos os dias. Isso, é isso. Essa é a questão. Nossa, eu acho que essa criança... É isso, gente. Obrigada, viu?